Porque Maquiavel foi preso e torturado pela própria cidade que serviu por anos. Como um único livro escrito em exílio, se tornou o guia secreto de governantes por séculos. Qual líder real inspirou as páginas mais sombrias do Príncipe? De que forma suas ideias foram proibidas, perseguidas e ainda assim sobreviveram à história? Esse é o novo Storyland e precisamos da sua ajuda para avisar todo mundo que estamos de volta. O canal estava com 45 mil inscritos. Por força maior, tivemos que recomeçar e a maioria das pessoas não ficaram sabendo da mudança. Então, conto com você para avisar a todos. Curta e comente. Compartilhe. Estamos de volta. Bem-vindo ao Storyland. Temos vídeos novos todos os dias. Inscreva-se e deixe o seu like para este vídeo chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu sou o William e vou te contar essa história incrível. Como referência para a criação deste vídeo, usamos os livros O Príncipe, de Nicolau Maquiavel e Maquiavel, A Lógica do Poder. Capítulo 1. Florença e o mundo que formou Maquiavel. Florença, no século XV, não era apenas uma cidade. Era um experimento vivo de poder, beleza e ambição concentrados em poucos quilômetros às margens do rio Arno. Enquanto boa parte da Europa ainda organizava sua vida em torno de senhorios feudais e dogmas medievais, Florença pulsava num ritmo diferente, o ritmo do dinheiro, das artes e da política calculada. Era nesse ambiente singular que, em 3 de maio de 1469, nascia Nicolau Maquiavel. A cidade vivia então sob a sombra dourada dos Médici. Lorenzo de Médici, conhecido pela posteridade como o Magnífico, governava Florença não como um rei coroado, mas como um patriarca habilíssimo que sabia transformar riqueza em influência e influência em poder permanente. Sem título formal de príncipe, Lorenzo controlava instituições, financiava artistas, negociava com papas e reis e mantinha a estabilidade interna através de uma rede densa de favores e lealdades. Para o jovem Maquiavel, crescer nessa cidade significava aprender desde cedo que o poder raramente se parece com aquilo que os livros de moral descrevem. A família Maquiavel não pertencia à aristocracia nem à grande burguesia mercantil. Bernardo de Nicolau Maquiavel, pai de Nicolau, era jurista de formação modesta, com uma pequena propriedade no campo e acesso limitado aos círculos mais influentes da cidade. Apesar das restrições financeiras, Bernardo era um homem culto e valorizava profundamente o saber. Num diário que manteve por anos, registrou as leituras que fazia e os livros que trocava com conhecidos, entre eles obras de Tito Livio, o historiador romano que mais tarde se tornaria uma das principais referências intelectuais do filho. Essa herança não era de ouro, mas de páginas. Nicolau cresceu, portanto, numa casa onde os clássicos latinos circulavam com naturalidade. Sua formação seguiu o modelo humanista então em voga em Florença: aprendizado do latim, leitura dos historiadores e filósofos da antiguidade, contato com a retórica e com a história política de Roma. O Renascimento italiano não era apenas um movimento artístico, era também uma revolução na forma de pensar o homem, a sociedade e o Estado. Maquiavel absorveu essa visão de mundo num período em que Florença reunia ao mesmo tempo pintores como Botticelli, filósofos como Pico della Mirandola e estadistas como o próprio Lorenzo. A cidade era, em si, uma escola. Quando Maquiavel tinha 19 anos, Lorenzo de Médici morreu. A estabilidade que o Magnífico havia construído com tanto cuidado começou a se desfazer rapidamente. Seu filho Piero, apelidado de O Infeliz pela incapacidade política que demonstrou, durou apenas 2 anos no comando antes de ser expulso da cidade. Em 1494,
o rei francês Carlos VIII cruzou os Alpes com um exército poderoso e avançou pela Itália sem encontrar resistência efetiva. Florença, abandonada por seu governante, abriu as portas. Foi nesse momento de crise e transformação que a República Florentina foi restaurada e que o jovem Maquiavel começou a olhar para a política não como espectador, mas como alguém prestes a entrar em cena. Capítulo 2. O servidor da República. A República restaurada em Florença, após a expulsão dos Médici, precisava se reinventar rapidamente. As instituições foram reorganizadas, novos conselhos foram criados e cargos administrativos precisavam ser preenchidos por homens competentes e confiáveis. Foi nesse contexto de reconstrução institucional que, em junho de 1498, Nicolau Maquiavel foi nomeado secretário da segunda chancelaria da República Florentina. Tinha 29 anos e nenhum registro de grande destaque anterior. Mesmo assim, a nomeação foi confirmada pelo Conselho Maior com uma margem expressiva de votos, sinal de que sua reputação intelectual já circulava nos ambientes certos. A segunda chancelaria era responsável pelos assuntos internos da República e pela correspondência com os territórios sob domínio florentino. Poucos meses depois, Maquiavel acumulou também a função de secretário dos 10 de Liberdade e Paz, o comitê que supervisionava as operações militares e a política externa da cidade. Na prática, isso significava que ele estava no centro nervoso da administração republicana, redigindo despachos, organizando informações, acompanhando debates e mantendo o fluxo de comunicação entre os magistrados e o mundo exterior. Não era um cargo de glória pública, mas era um posto de visibilidade real. O trabalho exigia muito mais do que habilidade com palavras. Maquiavel precisava compreender rapidamente situações políticas complexas, sintetizar informações contraditórias e apresentar recomendações úteis a homens que tomavam decisões sob pressão. Cada missão diplomática que empreendia resultava em relatórios detalhados, os chamados legazioni, nos quais descrevia com precisão os governantes que encontrava, suas motivações, seus métodos e suas fraquezas. Esses documentos, escritos com clareza e sagacidade, revelariam décadas depois o quanto Maquiavel já observava o poder com olhos de analista, não apenas de funcionário. A estrutura política de Florença naquele período era instável por natureza. A República dependia de equilíbrios frágeis entre facções e a figura de Piero Soderini, eleito gonfaloneiro vitalício em 1502, trouxe alguma estabilidade ao governo. Maquiavel trabalhou sob Soderini por toda a primeira fase de sua carreira, e a relação entre os dois era de confiança mútua. Soderini reconhecia no secretário uma capacidade rara de ler situações políticas com frieza, e Maquiavel via no gonfaloneiro um governante com boas intenções, embora, com o tempo, passasse a enxergar também os limites dessa bondade num mundo que nem sempre recompensava a moderação. Uma das iniciativas mais reveladoras desse período foi o empenho de Maquiavel na criação de uma milícia cidadã para Florença. A cidade, como a maioria dos estados italianos da época, dependia de tropas mercenárias para se defender. Os chamados condottieri, capitães de guerra que vendiam seus serviços ao melhor pagador. Maquiavel desconfiava profundamente dessa prática. Observando de perto os conflitos que sacudiam a Itália, chegou à conclusão de que um exército formado por cidadãos comprometidos com sua própria terra seria sempre mais confiável do que soldados pagos sem lealdade verdadeira. Em 1506, conseguiu convencer Soderini a implementar o projeto, recrutando camponeses do território florentino para formar um corpo militar próprio.
A experiência foi parcial e seu resultado na prática misto, mas o raciocínio que a fundamentou tornou-se um dos pilares do seu pensamento sobre poder e Estado. Esses anos de serviço ativo foram, antes de qualquer livro, a verdadeira escola de Maquiavel. Cada negociação observada, cada embaixador recebido, cada crise administrada alimentava um repertório de experiências concretas que nenhuma biblioteca poderia substituir. O secretário não teorizava a partir do vazio, construía suas ideias a partir do contato direto com a matéria bruta da política real. Capítulo 3. Nos bastidores do poder europeu. Entre 1498 e 1512, Maquiavel realizou dezenas de missões diplomáticas em nome da República Florentina. Algumas duraram poucos dias, outras se estenderam por meses. Juntas, essas viagens o colocaram diante dos centros de poder mais decisivos da Europa do seu tempo: a corte francesa, o Império dos Habsburgo e a Cúria Romana. Cada encontro funcionava como uma aula prática de política em escala continental, ministrada pelos próprios protagonistas dos eventos. A primeira grande missão ao exterior levou Maquiavel à França, onde teve contato com a corte de Luís XII. O reino francês era, naquele momento, uma das forças militares mais poderosas do continente, e Florença dependia de manter boas relações com Paris para garantir sua própria segurança. Maquiavel foi enviado para negociar e observou com uma atenção que raramente passava despercebida pelos seus interlocutores. Na corte francesa, aprendeu algo que o marcaria profundamente: a diferença de escala entre os estados italianos fragmentados e as monarquias centralizadas do norte da Europa. Enquanto Florença, Veneza, Milão e Nápoles disputavam entre si num tabuleiro estreito, França e Espanha moviam peças num jogo de dimensões completamente diferentes. A Itália, concluiu ele, pagava um preço caro pela sua divisão. Durante essas visitas à França, Maquiavel também teve a oportunidade de estudar de perto o funcionamento da burocracia real e o papel dos conselheiros do rei. Um dos episódios que mais o impressionou foi uma conversa com Georges d'Amboise, cardeal de Rouen e principal ministro de Luís XII. Ao discutir a situação italiana, o cardeal teria dito que os italianos não entendiam nada de guerra. Maquiavel respondeu que os franceses não entendiam nada de política. O anedotário pode ter sido embelezado ao longo do tempo, mas o pensamento por trás dele era genuinamente seu. A força militar e a inteligência política precisavam caminhar juntas, e a ausência de qualquer uma das duas condenava um Estado à fragilidade. A missão junto ao imperador Maximiliano I, realizada entre 1507 e 1508, trouxe experiências de outro tipo. O imperador dos Habsburgo era um governante de temperamento errático, cheio de projetos grandiosos que raramente chegavam a termo. Maquiavel o descreveu em seus relatórios como um homem incapaz de manter uma decisão, constantemente influenciado por conselheiros contraditórios e avesso à transparência com seus próprios aliados. A observação não era apenas um julgamento pessoal, era material analítico. A partir desse contato, Maquiavel desenvolveu reflexões sobre o papel dos conselheiros, sobre a importância de um governante saber ouvir sem se deixar manipular, e sobre como a indecisão sistemática pode ser tão destrutiva quanto a tirania. O contato com a Roma papal completou esse panorama. O papado do período não era apenas uma instituição religiosa, era um Estado territorial com exército, diplomacia e ambições políticas muito concretas. Alexandre VI, da família Borgia, governou a Igreja entre 1492 e 1503 com uma combinação de astúcia política, nepotismo desavergonhado e uma capacidade de manipulação que impressionava até seus contemporâneos mais cínicos.
Seu filho Cesare Borgia, que recebia do pai tanto poder espiritual quanto recursos militares, era o braço executor de uma estratégia de expansão territorial no centro da Itália. Maquiavel acompanhou esse processo com atenção crescente, percebendo que a Cúria Romana operava segundo as mesmas lógicas de poder que qualquer outro Estado, com a vantagem adicional de poder invocar a autoridade divina quando os argumentos temporais se esgotavam. Essas experiências acumuladas nas cortes europeias transformaram Maquiavel num observador de tipo raro. Ele não apenas relatava o que via, mas construía categorias de análise a partir da comparação entre diferentes formas de governo, diferentes estilos de liderança e diferentes resultados políticos. O secretário florentino estava, sem ainda saber com plena clareza, escrevendo mentalmente os primeiros rascunhos daquilo que um dia se tornaria uma nova forma de pensar a política, não como deveria ser, mas como de fato era. Capítulo 4. Cesare Borgia e a fascinação pelo príncipe real. De todos os personagens que Maquiavel encontrou ao longo de sua carreira diplomática, nenhum o marcou com tanta intensidade quanto Cesare Borgia. Filho do Papa Alexandre VI, Duque de Valentinois por concessão do rei francês e comandante militar de ambições territoriais sem disfarce, Borgia encarnava um tipo de governante que Florença jamais havia produzido. Alguém disposto a usar todos os instrumentos disponíveis, da negociação à violência, da sedução ao terror, com uma frieza que desconcertava amigos e inimigos na mesma medida. Para Maquiavel, aquele homem era um laboratório vivo. O primeiro contato direto ocorreu em junho de 1501. Quando Maquiavel foi enviado a uma missão preliminar junto a Borgia. O encontro mais decisivo, porém, aconteceu no segundo semestre de 1502, quando a República Florentina se viu em situação delicada diante do avanço militar do Duque pela região central da Itália. Maquiavel foi despachado para acompanhar os movimentos de Borgia de perto, negociar a posição de Florença e avaliar as verdadeiras intenções do Duque. Ficou em sua companhia por meses, enviando relatórios quase diários a Soderini e aos 10. O que Maquiavel descreveu nesses documentos não era a imagem de um monstro, mas a de um estrategista metódico. Borgia sabia quando avançar e quando recuar, sabia distribuir recompensas para consolidar lealdades e sabia punir com uma precisão cirúrgica que neutralizava adversários sem criar mártires desnecessários. Um episódio em particular chamou a atenção do secretário florentino e ficaria registrado em detalhes anos depois em O Príncipe. Após conquistar a Romanha, Borgia havia nomeado Remiro de Orco, um homem brutal, para pacificar a região com mão de ferro. Quando a ordem foi restabelecida, Borgia mandou executar Remiro e expor seu corpo esquartejado na praça pública de Cesena. A população ficou ao mesmo tempo satisfeita e apavorada. Satisfeita porque o responsável pela violência havia sido punido. Apavorada porque percebeu que o verdadeiro poder por trás de tudo aquilo era ainda mais frio e calculado do que o próprio executor. Para Maquiavel, aquele gesto encerrava uma lição política de rara clareza. Borgia havia usado um intermediário para fazer o trabalho sujo, depois eliminado esse intermediário para apresentar-se como o restaurador da ordem. Era uma demonstração de como o poder pode manipular a percepção pública com precisão quase teatral. O secretário florentino não aprovou nem condenou o episódio em termos morais. Analisou-o como quem estuda um mecanismo. A fascinação, contudo, não era incondicional. Maquiavel também registrou as limitações de Borgia. O duque dependia excessivamente do poder do pai. E quando Alexandre VI morreu, em agosto de 1503, o edifício político que os dois haviam construído
começou a ruir com velocidade impressionante. O próprio Borgia adoeceu gravemente no mesmo período, e a eleição de Júlio II como novo Papa, um inimigo declarado da família Borgia, selou sua queda. Em poucos meses, o homem que havia parecido invencível estava preso e em exílio, e morreria em combate em 1507, com apenas 31 anos. A trajetória de Borgia confirmou para Maquiavel uma ideia que ele já intuía: a virtude, a capacidade de agir com decisão, inteligência e força, pode erguer um homem a alturas extraordinárias. Mas não é suficiente se a fortuna virar as costas. A fortuna, aquela força imprevisível que rege as circunstâncias externas, pode desfazer em semanas o que anos de habilidade construíram. A relação entre essas duas forças, a virtude do governante e a instabilidade da fortuna, tornou-se um dos eixos centrais do pensamento de Maquiavel, e Cesare Borgia foi o caso concreto que mais alimentou essa reflexão. Há algo de ambíguo na forma como Maquiavel escreveria sobre Borgia anos depois. Em O Príncipe, ele o apresenta como modelo a ser estudado, não necessariamente imitado em tudo, mas observado com atenção por qualquer um que deseje entender como o poder funciona na prática. Não era a admiração ingênua, era o reconhecimento de que Borgia havia chegado mais perto do que qualquer outro de seu tempo de resolver o problema central da política italiana: como construir um Estado forte e duradouro num ambiente de fragmentação e instabilidade crônicas. Capítulo 5. A queda da República e o colapso pessoal. Em agosto de 1512, o equilíbrio precário que sustentava a República Florentina desmoronou de vez. Um exército espanhol a serviço do Papa Júlio II avançou sobre o território toscano e tomou Prato com uma violência que chocou toda a região. O saque da cidade foi deliberado, uma mensagem clara de que resistir teria um custo inaceitável. Florença, sem força militar suficiente para enfrentar aquela pressão, cedeu. Piero Soderini renunciou e partiu para o exílio. Os Médici, afastados do poder há 18 anos, retornaram à cidade escoltados pela força que os havia restaurado. Para Maquiavel, o colapso não era apenas político, era pessoal e imediato. Ele havia servido à República por 14 anos, com dedicação integral, construindo uma carreira que dependia inteiramente da estrutura que acabara de desaparecer. Os novos governantes não tinham motivo algum para confiar num homem tão identificado com o regime anterior, e a desconfiança se converteu rapidamente em ação. Em novembro de 1512, Maquiavel foi destituído de todos os seus cargos, proibido de entrar no Palazzo della Signoria e impedido de deixar o território florentino por um ano. O homem que havia representado a República nas cortes europeias estava agora reduzido a um cidadão comum sob vigilância. A situação piorou drasticamente no início de 1513. Uma lista com nomes supostamente envolvidos numa conspiração contra os Médici circulou pela cidade, e o nome de Maquiavel aparecia nela. Não há evidências sólidas de que ele tivesse qualquer participação real no complô. Sua inclusão na lista pode ter sido circunstancial ou resultado de delação infundada, mas isso não impediu sua prisão. Ele foi levado ao Palazzo del Bargello, submetido a interrogatórios e torturado com o método então comum chamado de estrapado, no qual o prisioneiro tinha os braços atados às costas e era suspenso pelo ar, o peso do próprio corpo forçando os ombros ao limite da ruptura. Maquiavel suportou o procedimento sem confessar envolvimento algum. A libertação veio por razão externa. Em fevereiro de 1513, morreu o Papa Júlio II, e o cardeal Giovanni de Médici foi eleito pontífice, assumindo o nome de Leão X. Para celebrar a ascensão de um membro da família ao trono de Pedro,
Os Médici decretaram uma anistia geral em Florença. Maquiavel foi solto, mas sair da prisão não significava recuperar a vida que tinha antes. Sem cargo, sem renda regular e sem perspectiva concreta de reinserção política, retirou-se para a pequena propriedade rural que a família possuía em Sant'Andrea in Percussina, nos arredores de Florença, a cerca de 15 quilômetros da cidade. A fazenda era modesta, e a vida ali, nos primeiros meses, carregava o peso do desenraizamento. Maquiavel havia passado a maior parte da vida adulta no centro das decisões, viajando pela Europa, redigindo documentos que moviam recursos e homens. Agora supervisionava a lenha, conversava com moleiros e taberneiros da vizinhança e observava o tempo passar numa cadência completamente alheia à urgência que havia marcado sua existência anterior. As cartas que escreveu nesse período, especialmente as endereçadas ao amigo Francesco Vettori, revelam um homem que oscilava entre o humor irônico diante da própria situação e uma melancolia genuína diante do que havia perdido. O colapso físico e político que viveu entre 1512 e 1513 foi, paradoxalmente, o momento em que as condições para sua obra mais importante foram criadas. Afastado da ação, Maquiavel voltou-se para a reflexão. Sem despachos para redigir e sem negociações para conduzir, encontrou tempo e silêncio suficientes para organizar décadas de observação numa forma escrita. A queda que parecia definitiva estava, sem que ele ainda soubesse, abrindo caminho para aquilo que o tornaria permanente. Capítulo 6. O exílio e o nascimento de O Príncipe. A rotina em Sant'Andrea in Percussina tinha uma divisão que Maquiavel descreveu com precisão numa carta famosa enviada a Francesco Vettori em dezembro de 1513. Durante o dia, ocupava-se das tarefas da propriedade, supervisionava trabalhadores, acompanhava a extração de madeira, resolvia pequenas disputas com vizinhos. À tarde, costumava parar numa estalagem próxima, onde jogava cartas e conversava com o açougueiro, o moleiro e passantes ocasionais. Era um cotidiano muito distante dos palácios e cortes que havia frequentado por 14 anos. E Maquiavel não fingia indiferença a esse contraste. Mas quando o dia encerrava e a noite chegava, ele entrava num mundo completamente diferente. Trocava as roupas simples do campo por aquelas que usava quando servia à República, um gesto simbólico que ele próprio descreveu, e recolhia-se ao seu pequeno escritório. Ali, cercado pelos livros que havia acumulado ao longo da vida, recebia mentalmente os grandes homens da antiguidade. Conversava com eles por meio das páginas, perguntava sobre suas ações, interpretava suas decisões, extraía princípios. Não era nostalgia, era método. Maquiavel estava construindo, naquelas horas noturnas em Sant'Andrea, o texto que viria a ser conhecido como O Príncipe. A obra foi redigida com uma velocidade notável. Entre o início de 1513 e o final daquele mesmo ano, o manuscrito estava essencialmente completo. O Príncipe é um tratado breve, direto e desprovido de ornamentos retóricos desnecessários, qualidades que refletem tanto o temperamento do autor quanto a urgência que o motivava. Maquiavel não estava escrevendo para a posteridade, ao menos não de forma consciente. Estava escrevendo para os Médici com a esperança concreta de que o texto funcionasse como uma espécie de cartão de apresentação político, demonstrando sua utilidade como conselheiro e abrindo caminho para uma reinserção nos negócios públicos. A dedicatória original foi endereçada a Giuliano de Médici e, posteriormente, redirecionada a Lorenzo de Médici, o jovem, neto do Magnífico. O gesto em si já era político. Maquiavel sabia que um livro sobre como conquistar e manter o poder poderia interessar a homens que acabavam de retomar o controle de uma cidade. O problema é que os Médici não demonstraram nenhum interesse imediato pelo texto nem pelo seu autor.
O manuscrito circulou em cópias entre amigos e intelectuais florentinos, mas não gerou o efeito que Maquiavel esperava junto à família governante. O conteúdo do tratado rompia com toda a tradição dos chamados espelhos de príncipes, textos medievais e renascentistas que ensinavam governantes a agir com virtude, piedade e generosidade. Maquiavel fez o movimento oposto. Partiu da realidade observada, não do ideal desejado. Argumentou que um governante eficaz precisa saber usar tanto a lei quanto a força, tanto a raposa quanto o leão, a astúcia para reconhecer armadilhas e a brutalidade para afastar os lobos. Defendeu que é preferível ser temido a ser amado quando não se pode ser os dois, e que a crueldade bem utilizada, aquela aplicada de uma vez e em benefício do Estado, é superior à crueldade mal utilizada, que se arrasta e envenena. Eram proposições que chocavam pela franqueza, mas que Maquiavel fundamentava sempre em exemplos históricos concretos, não em abstrações. A correspondência com Vettori, nesse período, revela também o estado emocional do autor. Havia uma tensão permanente entre o desânimo diante do silêncio dos Médici e a consciência de que havia produzido algo de valor real. Numa das cartas, Maquiavel escreveu que tiraria da pobreza em que vivia ou este livro lhe daria os meios de avançar. Uma frase que mistura esperança prática e intuição sobre a própria obra. A reinserção política que buscava não viria tão cedo, mas a obra que escreveu para obtê-la sobreviveria a todos os príncipes que pretendia aconselhar. Capítulo 7. Os discursos, a história e o pensamento maduro. Se O Príncipe era uma obra de urgência, escrita sob a pressão do exílio e da necessidade, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio representaram algo diferente. Um projeto de fôlego, construído sem pressa, onde Maquiavel pôde desenvolver suas ideias com maior liberdade e profundidade. Redigidos ao longo de vários anos, com início por volta de 1513 e conclusão aproximada em 1517, os discursos tomavam como ponto de partida a história de Roma republicana, narrada pelo historiador latino Tito Livio, e usavam esse material como pretexto para examinar questões muito mais amplas sobre liberdade, governo, conflito social e durabilidade dos estados. A diferença de tom entre as duas obras é imediata. Enquanto O Príncipe concentrava sua atenção no governante individual e nos meios de conquistar e manter o poder, os discursos revelavam uma faceta de Maquiavel que seus críticos posteriores frequentemente ignoraram, a do pensador republicano. Ao analisar Roma, ele argumentou que a tensão entre patrícios e plebeus, longe de ser uma fraqueza da República, havia sido uma das fontes de sua força. O conflito aberto entre classes, quando canalizado por instituições adequadas, produzia leis melhores e um equilíbrio mais robusto do que qualquer harmonia imposta por cima. Era uma visão surpreendentemente moderna da dinâmica política, que reconhecia o conflito como elemento constitutivo da vida coletiva, não como anomalia a ser suprimida. O ambiente intelectual que alimentou essa fase de produção era os jardins Auricellari, propriedade da família Rucellai, nos arredores de Florença. Ali se reunia regularmente um grupo de humanistas, jovens aristocratas e letrados interessados em filosofia, história e política. Uma espécie de academia informal, onde textos eram lidos, debatidos e criticados com liberdade. Maquiavel frequentava esses encontros, e foi ali que os discursos ganharam forma definitiva, testados oralmente antes de fixados no papel. O grupo incluía figuras como Cosimo Rucellai, a quem a obra foi dedicada, e Zanobi Buondelmonte,
e representava um dos poucos espaços onde Maquiavel podia exercitar seu pensamento sem as restrições do serviço público. Nesse mesmo período, Maquiavel redigiu A Arte da Guerra, concluída por volta de 1520 e publicada em vida. O único de seus grandes textos políticos a receber esse tratamento ainda em sua existência. A obra, escrita em forma de diálogo, retomava e expandia as ideias que havia defendido anos antes sobre a superioridade das milícias cidadãs em relação aos exércitos mercenários. Maquiavel argumentava que a separação entre vida civil e vida militar era uma das maiores fragilidades dos estados italianos e que Roma havia sido grande precisamente porque seus cidadãos eram ao mesmo tempo lavradores em tempo de paz e soldados em tempo de guerra. A publicação trouxe algum reconhecimento público ao autor, confirmando que sua voz ainda tinha peso intelectual mesmo fora dos cargos que havia perdido. A história de Florença foi a grande encomenda desse período tardio. Em 1520, o cardeal Giulio de Médici, que viria a se tornar o Papa Clemente VII, comissionou formalmente a Maquiavel a redação de uma história da cidade. Era um sinal ambíguo de reabilitação, não uma volta ao poder executivo, mas um reconhecimento oficial de sua competência como intelectual. Maquiavel aceitou e trabalhou no projeto por vários anos, entregando o texto concluído em 1525. A obra narrava a trajetória de Florença desde as origens até a morte de Lorenzo o Magnífico e se distinguia das crônicas medievais pela análise das causas internas dos conflitos, pelo exame das lutas entre facções e pela atenção às forças que fazem as cidades crescer ou decair, um método histórico que antecipava preocupações que só se tornariam centrais na historiografia séculos depois. Capítulo 8. O dramaturgo e o homem por trás das ideias. Há uma tendência persistente de reduzir Maquiavel a uma figura exclusivamente política. O teórico frio, o analista do poder, o homem que separou moral de eficácia com bisturi cirúrgico. Essa imagem não é falsa, mas é incompleta. O mesmo homem que escreveu sobre príncipes e repúblicas também escreveu comédias que faziam o público de Florença gargalhar, poemas de ocasião, novelas em prosa e cartas pessoais de uma franqueza e de um humor que revelam uma personalidade muito mais complexa do que o mito costuma admitir. A obra teatral mais significativa desse lado de Maquiavel é a Mandrágora, escrita por volta de 1518 e encenada com grande sucesso nos anos seguintes. A peça narra a história de Calimaco, um jovem que deseja seduzir Lucrécia, mulher casada e de reputação irrepreensível, e que para isso elabora um plano engenhoso envolvendo uma mentira médica, a cumplicidade do marido crédulo, de um frade corrupto e da própria mãe da protagonista. O enredo é uma comédia de enganos, mas por baixo da leveza superficial corre uma visão bastante sombria da sociedade florentina, onde a virtude feminina pode ser comprada com uma história bem contada, onde o clero não resiste à tentação do dinheiro e onde o marido tolo é o último a perceber o que acontece à sua volta. A crítica enxergou em A Mandrágora uma extensão dos temas políticos de Maquiavel por outros meios. O protagonista que constrói um plano, manipula os envolvidos e alcança seu objetivo através de astúcia e dissimulação, não está tão distante do príncipe que usa a raposa quando o leão não basta. A diferença é que no teatro essas estratégias produzem riso em vez de terror, e o alvo da crítica é a hipocrisia social, em vez do poder estatal. A peça foi encenada em Florença, em Roma e em outras cidades italianas, e continua sendo considerada uma das melhores comédias do Renascimento italiano. Menos conhecida, mas igualmente reveladora, é a novela
Belfagor Arcidiávolo, na qual um demônio é enviado ao mundo dos homens para verificar se é verdade que as esposas são as principais responsáveis pela danação de seus maridos. A história é narrada com ironia leve e um humor que oscila entre o popular e o literário, mostrando um Maquiavel completamente à vontade, fora dos registros formais da teoria política. A vida pessoal de Maquiavel era igualmente distante da frieza atribuída ao seu pensamento. Casado desde 1502 com Marietta Corsini, com quem teve 6 filhos, manteve ao longo de toda a vida uma série de casos extraconjugais que ele mesmo mencionava nas cartas, com uma mistura de entusiasmo e autodepreciação. Numa das correspondências mais famosas com Vettori, descreveu com humor desinibido um encontro amoroso numa estalagem do interior, em que a mulher que o havia seduzido à noite revelou-se, à luz do dia, muito menos atraente do que parecia na penumbra. A carta tem sido citada por biógrafos como exemplo da capacidade de Maquiavel de rir de si mesmo, uma qualidade que o pensamento político raramente exige, mas que a vida pessoal frequentemente desenvolve. Esse conjunto de expressões, o teatro, a poesia, as cartas, as histórias, aponta para um homem que processava o mundo por múltiplas vias simultaneamente. A teoria política era uma delas, talvez a mais densa e duradoura, mas não a única. Maquiavel escrevia para entender, e entendia melhor quando podia variar o ângulo, ora com a seriedade analítica dos tratados, ora com o riso corrosivo da comédia, ora com a intimidade desarmada das cartas a amigos. Capítulo 9. A breve redenção e o fim. Depois de anos à margem da vida pública, uma abertura discreta começou a se desenhar para Maquiavel no início da década de 1520. O reconhecimento intelectual que a arte da guerra e as reuniões nos jardins Oricellari lhe haviam trazido foi criando lentamente uma reputação que os próprios Médici não podiam ignorar por completo. Em 1520, a Universidade de Florença cogitou contratá-lo para ministrar aulas de história. Uma iniciativa que não chegou a se concretizar plenamente, mas que sinalizava uma mudança no clima em torno de seu nome. Foi nesse contexto que o cardeal Giulio de Médici encomendou a história de Florença, como narrado anteriormente, e que Maquiavel passou a ser consultado de forma mais regular sobre assuntos militares e administrativos. Em 1521, foi enviado a Carpi como representante dos florentinos numa missão junto aos frades menores. Uma incumbência modesta para alguém que havia negociado com reis e imperadores, mas que ele aceitou com a consciência de que qualquer função pública era melhor do que o silêncio forçado do exílio rural. A oportunidade mais concreta de reabilitação surgiu em 1526, quando o Papa Clemente VII, o mesmo Júlio de Médici, que havia encomendado a história da cidade, enfrentava uma situação militar grave no contexto das guerras que opunham França e o Império de Carlos V pelo domínio da Itália. Maquiavel foi encarregado de inspecionar e reorganizar as fortificações florentinas, uma missão que combinava seu conhecimento técnico de assuntos militares com a confiança relativa que havia reconquistado junto aos governantes da cidade. Ele se dedicou à tarefa com o mesmo rigor analítico de sempre, produzindo relatórios detalhados sobre o estado das defesas e propondo melhorias concretas. Mas o momento histórico voltaria a virar contra ele com uma crueldade quase irônica. Em maio de 1527, as tropas de Carlos V, um exército desorganizado, sem pagamento e fora de controle de seus próprios comandantes, invadiram e saquearam Roma num evento que chocou a cristandade e ficou conhecido como o Saco de Roma. O Papa Clemente VII foi feito prisioneiro. A autoridade mediceia entrou em colapso e Florença aproveitou o momento para restaurar a República pela terceira vez. Os Médici foram expulsos novamente e Maquiavel,
Agora associado ao regime que acabara de cair, viu-se numa posição ainda mais precária do que antes. Rejeitado pela República que havia servido por 14 anos por ser identificado com os Médici, e rejeitado pelos Médici por nunca ter sido verdadeiramente um deles. Quando candidatou-se a recuperar seu antigo posto de secretário da República restaurada, a resposta foi negativa. Os novos governantes republicanos não esqueceram que ele havia trabalhado, mesmo que em funções menores, para a família que acabavam de expulsar. A rejeição foi o golpe final numa trajetória marcada por uma lealdade às instituições que as próprias instituições nunca souberam retribuir. Maquiavel não viveu para ver o desfecho daquele novo capítulo florentino. Sua saúde, já fragilizada, deteriorou-se rapidamente nos meses seguintes. Em 21 de junho de 1527, morreu em Florença, aos 58 anos. Os relatos indicam que estava cercado de alguns amigos próximos em seus últimos dias. Não deixou testamento conhecido, e os registros sobre seu enterro são escassos. A cidade que havia servido com tanto empenho mal registrou sua partida. O reconhecimento que tanto havia buscado em vida chegaria, mas com séculos de atraso. Capítulo 10. O legado de Maquiavel e a modernidade. Maquiavel morreu sem saber que seu nome se tornaria, nos séculos seguintes, um dos mais citados e mais mal compreendidos da história do pensamento político ocidental. O Príncipe circulou em cópias manuscritas durante décadas, antes de ser publicado formalmente em 1532, 5 anos após sua morte. A recepção imediata foi ambígua. Alguns leitores reconheceram no texto uma análise lúcida da realidade política. Outros reagiram com escândalo diante da frieza com que o autor tratava temas como a crueldade, a dissimulação e a instrumentalização da religião. A Igreja Católica não demorou a posicionar-se. Em 1559, o Príncipe foi incluído no Index Librorum Prohibitorum, a lista de obras proibidas pelo Vaticano. A condenação formal transformou o livro num objeto simultaneamente perigoso e irresistível, e contribuiu para fixar na imaginação popular a imagem de Maquiavel como um defensor da maldade política. O adjetivo maquiavélico começou a circular com sentido negativo, designando qualquer forma de manipulação calculada sem escrúpulos morais. Era uma simplificação grosseira, mas extraordinariamente duradoura. O paradoxo é que, ao mesmo tempo em que era condenado publicamente, Maquiavel era lido em privado por praticamente todos os grandes estadistas europeus dos séculos XVI e XVII. Carlos V, Francisco I da França, Catarina de Médici, Isabel I da Inglaterra e Richelieu são apenas alguns dos nomes associados à leitura atenta de seus textos. O rei Frederico II da Prússia chegou a escrever um tratado inteiro refutando o Príncipe, obra que batizou de Anti-Maquiavel, apenas para governar décadas depois, de forma que muitos observadores consideraram profundamente maquiavélica. A distância entre o que os governantes diziam sobre Maquiavel e o que faziam com suas ideias era, ela própria, uma ilustração perfeita do argumento central do autor. A reabilitação intelectual de Maquiavel começou de forma mais sistemática no século XVIII, quando pensadores iluministas passaram a distinguir entre o escândalo moral superficial de O Príncipe e a profundidade analítica da obra como um todo. Jean-Jacques Rousseau, num movimento interpretativo que influenciou gerações, sugeriu que O Príncipe poderia ser lido não como um manual para tiranos, mas como uma denúncia velada do próprio funcionamento do poder, um livro escrito para ensinar ao povo o que os príncipes fazem, não para instruir príncipes sobre como oprimir. A interpretação era discutível,
mas revelava a riqueza de leituras que o texto admitia. Thomas Hobbes, sem citar Maquiavel diretamente de forma sistemática, desenvolveu no século XVII uma teoria do Estado soberano, que compartilhava com o Florentino a premissa fundamental de que os homens não são naturalmente inclinados à cooperação e que o poder político precisa ser analisado a partir dessa realidade, não de um ideal moral exterior. A separação entre ética e política, que escandalizou os contemporâneos de Maquiavel, tornou-se gradualmente uma das fundações do pensamento político moderno. No século XX, o filósofo marxista italiano Antonio Gramsci releu Maquiavel a partir de uma perspectiva radicalmente diferente, enxergando no Príncipe uma metáfora do partido político revolucionário, o novo príncipe coletivo que deveria organizar as classes subalternas para a disputa pelo poder. Gramsci escreveu suas reflexões sobre Maquiavel nos Cadernos do Cárcere, redigidos durante o encarceramento pelo regime fascista de Mussolini, num paralelo biográfico com o próprio Maquiavel que não passou despercebido aos seus leitores. A obra do Florentino havia se tornado suficientemente maleável para sustentar leituras conservadoras, liberais e marxistas simultaneamente, sinal de que tocava em questões suficientemente fundamentais para transcender qualquer contexto ideológico específico. O que explica essa durabilidade não é apenas o conteúdo das proposições de Maquiavel, mas o método que as sustenta. Ele foi o primeiro pensador ocidental a tratar a política como um domínio autônomo, com suas próprias leis e regularidades, independente da teologia e da filosofia moral. Antes dele, a reflexão sobre o governo estava sempre subordinada à pergunta sobre o que Deus queria ou sobre o que a razão universal exigia. Maquiavel inverteu o ângulo e perguntou o que a experiência histórica efetivamente mostrava. Essa virada metodológica, mais do que qualquer conselho específico sobre príncipes, foi sua contribuição mais duradoura ao pensamento humano. A vida de Maquiavel, marcada pela dedicação a uma república que o abandonou, pelo exílio que o tornou escritor, pela busca por reabilitação que nunca chegou completamente, é também uma história sobre a distância entre o conhecimento e o reconhecimento, entre a lucidez analítica e a recompensa prática. Ele entendeu o poder com uma clareza rara. Não conseguiu, no entanto, usá-la para proteger a si mesmo das mesmas forças que havia descrito com tanta precisão. E assim chegamos ao fim de mais uma história que marcou o mundo. No próximo vídeo, você vai mergulhar numa saga igualmente poderosa. Vai conhecer as ambições, as traições e a grandeza de outro personagem que moldou o destino de uma nação inteira. Se você chegou até aqui, escreve Florença para eu saber quem está com a gente nessa jornada. Depois de conhecer a vida e o pensamento de Maquiavel, surge uma questão que não sai da cabeça. No mundo de hoje, um líder que segue os princípios do príncipe seria considerado um estrategista genial ou um tirano sem escrúpulos? Pensa nisso e me conta nos comentários. Se o conteúdo valeu o seu tempo, garanta sua inscrição no canal para não ficar de fora de nenhuma história.